estudando com o professor Eudes. O título do colóquio é Em Primeira Ordem, só contamos até ômega, né? Para quem não conhece, o Guilherme, ele é aluno desde, acho que 2018.1, né? Foi quando a gente entrou. E hoje ele vai estar apresentando essa edição aí. Então, tá com você, Guilherme. Bom, vou dar início aqui à apresentação. Eu dividi essa apresentação em três sessões, né? Essas duas primeiras eu vou estar mais dando nome, definindo algumas coisas, né? Mas os principais resultados vão estar todos concentrados na terceira sessão. E como eu percebi que não ia dar tempo de falar de tudo, né? Eu decidi passar meio corrido nessas duas primeiras sessões e vou tentar dar prioridade aos itens aqui dessa terceira sessão. Mas como o professor Eudes disse que vai disponibilizar depois o slide, e quem quiser pode passar detalhadamente nas provas e nas definições depois, né? A teoria dos modelos ela se desenvolveu, né, na primeira metade do século XX, né? Um dos primeiros resultados mais significativos publicados, né, foi publicado pelo matemático alemão Leopold Lowenheim em 1915. Né? Foi a versão descendente do que hoje a gente conhece como o Teorema de Lowenheim-Skolem, né? E ele vai ser o centro dessa apresentação. Bom, a gente começa aqui definindo assinaturas, né? Elas vão ser um conceito muito importante para a gente construir a nossa linguagem no futuro, né? Ela seria o mínimo que a gente precisa para falar sobre certas classes de estruturas. Aqui é a definição formal, né? Uma assinatura é uma tripla de conjuntos disjuntos de símbolos de constantes, funções e relações, né? Munidos de uma função aridade, né? Que vai levar os símbolos de funções e relações em um inteiro positivo. As estruturas elas vão ser definidas dessa forma aqui, né? Como sendo um conjunto que a gente vai chamar de domínio e uma interpretação dos símbolos da assinatura, né? Ou seja, para cada símbolo de constante, a gente vai interpretar esse símbolo de constante como um elemento do domínio e cada símbolo de função vai ser interpretado como uma operação enária naquele domínio, né? Esse n sendo compatível com a aridade do símbolo. E a mesma coisa para relações, né? A gente vai interpretar cada símbolo de relação como sendo relações enárias compatíveis com a aridade do símbolo. Aqui, isso daqui, o que a gente definiu é o que se chama de estruturas monossortidas. A gente vai só trabalhar com elas, porque elas vão ser suficientes para o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? Aqui eu coloquei um exemplo para poder frisar certo aspecto, né? Se a gente tomar como exemplo a assinatura dos conjuntos parcialmente ordenados, né? Conjuntos parcialmente ordenados, eles não têm constantes e não têm símbolos de funções, mas tem um símbolo de relação, que é o símbolo de relação de ordem parcial, né? Daí a gente tem como um exemplo de L estrutura, a estrutura A, cujo domínio são os naturais, e a relação de ordem sendo a relação de ordem usual dos naturais, né? Mas também, se a gente pegar, a gente também pode pegar uma estrutura B, cujo domínio são esses três elementos aqui, e a relação de ordem interpretada em B vai ser essa relação aqui, né? Apesar disso daqui claramente não ser um conjunto parcialmente ordenado, né? Não tem transitividade aqui, por exemplo, nessa relação, ela também é uma L estrutura, porque a única coisa que você diz quando você fala que uma estrutura é uma L estrutura é que aquela estrutura utiliza os símbolos da assinatura L, né? Eu não estou dizendo nada a respeito do comportamento dessas interpretações, né? Isso daí fica bem livre. Como abuso de notação, muitas vezes vamos usar o mesmo símbolo para nos referirmos a uma estrutura e o seu domínio, né? Ou seja, a gente vai usar, no lugar do domínio de A, a gente vai usar apenas A. Eu evitei ao máximo possível fazer isso aqui
nessa apresentação, principalmente nos contextos em que isso pode ficar meio ambíguo. Em certos contextos, pode nos ser útil considerar estruturas polissortidas, né, que são estruturas que têm mais de um domínio de discurso. Né. Um exemplo de estruturas desse tipo são espaços vetoriais, onde você vai ter um corpo de escalares e um grupo abeliano de vetores. Né. Aqui um conceito bem importante, né, uma palavrinha que a gente escuta bastante na graduação de matemática, que é o homomorfismo, né? Vão ser transformações que preservam estruturas. Tem aqui a definição mais precisa, né? Um homomorfismo entre duas L-estruturas A e B vai ser uma função que mapeia os elementos do domínio de A para os elementos do domínio de B, e esse mapa ele tem que satisfazer essas condições aqui, né? Para cada símbolo de constante, o φ da interpretação dessa constante em A vai ter que ser igual à interpretação da constante em B, né? E para cada símbolo de função, né, o φ da interpretação desse símbolo de função em A aplicado numa upla A barra vai ter que ser igual à interpretação desse símbolo de função em B aplicado na upla φ a barra, né, onde esse φ a barra ele é uma abreviação para a função φ aplicada em cada entrada da upla a barra. Né? Obviamente, essa upla aqui ela é compatível com a aridade do símbolo. Né? E para cada símbolo de relação, né, a upla a barra pertence ao símbolo a interpretação de R em A. Isso vai implicar que φ de A barra vai pertencer à interpretação de R em B. Uma observação que eu coloquei aqui é que a classe das L-estruturas forma uma categoria na qual os objetos são as L-estruturas e os morfismos são os homomorfismos de L-estruturas. Né? O que eu quero dizer com isso? Bom, basicamente que composição de homomorfismo vai ser homomorfismo, a gente vai ter um homomorfismo em identidade, que composto com outros homomorfismos vai dar o mesmo homomorfismo, essas coisas, né? Isso pode ser visto facilmente só usando aqui essas definições de homomorfismo que a gente consegue chegar a essa conclusão. Se φ for um homomorfismo injetivo e ele satisfizer essa condição aqui, a gente diz que ele é uma imersão, né? Você vê que essa condição é bem parecida com a condição 3, a única diferença é que ao invés de ter um implica aqui, a gente coloca um se somente se. Né? Se a gente considerar uma L estrutura B, né, a gente diz que uma L estrutura A vai ser uma L subestrutura de B, né, em símbolos a gente vai usar essa notação aqui, se o domínio de A for um subconjunto do domínio de B. Né, e a função inclusão de A para B, que leva os elementos que leva x em x, for uma imersão. Né? Então, essa relação que a gente definiu aqui entre L subestruturas, ela vai definir uma relação de ordem parcial na classe das L estruturas. Né? Ou seja, a gente vai ter transitividade, por exemplo, aqui dentro dessa relação. Né? Se B for uma L estrutura, então essas duas proposições são equivalentes, né? Dizer que X é o domínio de uma subestrutura de B e dizer que para todo símbolo de todas as constantes de B estão em X e que para toda upla de elementos de X a interpretação de F em B aplicada àquela upla vai estar em X, né? Essas duas coisas seriam equivalentes. Uma observação que a gente faz é que se as condições acima forem satisfeitas, então esse A ele vai estar unicamente determinado. Isso daqui a gente consegue ver na demonstração, né, desse próprio teorema, a gente vê que a interpretação dos símbolos dessa subestrutura vão estar totalmente dependentes da interpretação dos símbolos em B. Né? Mas aqui eu vou pular essa demonstração para poupar tempo, né? Quem quiser ver depois com mais calma pode ficar à vontade.
Usando esses resultados, a gente pode provar que, dada uma L estrutura B e um subconjunto X do domínio de B, vai existir uma única menor L subestrutura, né? Uma subestrutura A de B que contém X, né? Os elementos de X. A gente vai denotar essa subestrutura dessa forma, né? A gente vai chamar isso daqui de a subestrutura de B gerada por X. Vai usar esse jargão, né? Futuramente vai ser interessante para a gente estimar a cardinalidade das subestruturas geradas por um conjunto. Né? Para isso, a gente tem que definir o que a gente chama de cardinalidade de uma assinatura. Né? E isso é definido como sendo o menor cardinal infinito maior ou igual que o número de símbolos na assinatura. Né? Então, a gente tem aqui o nosso primeiro teorema, que basicamente ele estima o tamanho desse tipo de subestrutura aqui de B, né? Eu também vou pular a demonstração desse teorema. Quem quiser ver com mais calma pode ver depois, né? Já que o material vai ficar disponível. Agora, um conceito importante que são reduções e expansões, né? Basicamente, quando a gente tem duas assinaturas e a única diferença entre elas é que uma assinatura tem mais símbolos do que a outra, a gente vai chamar essa que tem mais símbolos de expansão, né, da assinatura que tem menos símbolos, e a que tem menos símbolos a gente vai chamar de redução da que tem mais símbolos, né? Então, a gente vai denotar dessa forma aqui, né, de maneira mais simples. Basicamente, aqui eu estou dizendo que L+ é uma expansão de L- e L- é uma redução de L+, né? E a gente consegue, dado uma L+ estrutura A, né, a gente pode transformar esse A numa L- estrutura, só esquecendo os símbolos de L+ que não estão em L-, né? E, geralmente a gente vai usar essa notação aqui para a nova L- estrutura que a gente vai obter, né? E como a gente está simplesmente esquecendo os símbolos de funções, então, os símbolos de funções, então, não necessariamente funções, né? A gente está só esquecendo alguns símbolos, então todos os outros símbolos que ficarem vão continuar satisfazendo as propriedades de homomorfismo, as propriedades de imersão. Então, em particular, se φ for um homomorfismo de L+ estruturas, então a redução aqui também vai ser homomorfismo de L- estruturas, né? Continua sendo. Bom, agora a gente vai definir aqui o que a gente chama de termos de uma assinatura L. Né? Os termos a gente define eles de maneira indutiva, né? Todo símbolo de variável vai ser um termo da assinatura, todo símbolo de constante da assinatura também é um termo da assinatura, e se f for um símbolo de função enária e T1, T2, Tn, né? A gente tem n termos aqui, uma lista de n termos, então f dessa ínupla de termos também vai ser um termo de L, né? Nada além disso vai ser um termo. A gente geralmente vai apresentar o tx barra, o termo t, onde x barra é uma sequência que pode ser infinita, mas aqui no contexto dessa apresentação vai ser finito na maioria das vezes. Vai ser uma sequência de símbolos de variáveis, né, de todas as variáveis que ocorrem no termo t, né? A gente diz que um termo ele é fechado se não possui variáveis, né? Se não ocorre nenhuma variável naquele termo. A complexidade de um termo é o número de símbolos que ele possui. Agora, se a gente pegar uma sequência S barra de termos, né?
de mesmo tamanho que x barra, então a gente pode montar um novo termo, né, t de s barra, né, que é simplesmente substituindo, né, os termos aqui dessa sequência pelos os símbolos de variáveis, né. Então, um exemplo aqui, se a gente pegar txy para ser o termo x mais y, então o termo ty1 vai ser o termo y mais 1, né, esse 1 aqui sendo uma constante. E então a gente pode montar um novo termo, né? Pode pegar o termo t, né? ty1, txy, que vai ser basicamente esse termo aqui, né? Agora, se a gente tomar A como sendo uma sequência de elementos de uma L estrutura, A, então a gente, essa sequência tem o mesmo tamanho de x barra, né? Então a gente pode definir a interpretação do termo em A, né? Por essa sequência de termos, né? Essa sequência de elementos. Basicamente a gente vai substituir cada elemento dessa upla aqui pelos símbolos de variáveis, né? Ou seja, nesse termo aqui eu iria substituir xy, né? Por elementos de A, né, iria interpretar as constantes, aqui no caso 1, como sendo o elemento de A, e iria interpretar os símbolos de funções como operações, uma operação binária em A, né, e iria calcular, né, de fato, qual elemento de A isso aqui ia resultar. Então, isso daqui é um elemento do domínio de A, né. E aqui tem a definição indutiva, né, disso daqui. Então, agora, passando para mais um conceito, né? Fórmulas atômicas. Novamente, a gente vai definir indutivamente, né? Se a gente tem dois termos S e T, então S igual a T vai ser uma fórmula atômica de L. E se R for um símbolo de relação enária, e a gente tem uma ênupla de termos, então R dessa ênupla de termos vai ser uma fórmula atômica de L, né? A gente diz que uma sentença atômica é uma fórmula atômica onde todos os termos que a compõem são fechados, né? Ou seja, é uma fórmula atômica que não tem variáveis. De maneira análoga ao que fizemos com termos, né? A gente pode substituir as variáveis de uma fórmula atômica pelos termos, por termos, né? De modo a obter uma nova fórmula atômica. Interpretando as variáveis de uma fórmula atômica φ de x barra como elementos A barra de uma L estrutura a gente vai obter uma afirmação φ de A barra a respeito de A, né? Ou seja, quando a gente pega esses símbolos de variáveis de uma fórmula atômica e substitui por elementos da estrutura, o que a gente vai obter vai ser uma afirmação, né? Uma frase a respeito daquela estrutura. Essa frase ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Se ela for verdadeira, a gente diz que A satisfaz φ na estrutura A, né? A barra satisfaz φ em A, ou em símbolos a gente vai escrever dessa forma aqui, né? Quando φ é uma sentença atômica, a gente vai escrever apenas dessa forma, né? Omitindo o A barra, porque esse A barra não vai nenhum em sentenças ou que φ é verdade em A quando isso daqui ocorre, né? Para um conjunto T de sentenças atômicas, a gente diz que há um modelo de T se A for um modelo de todas as sentenças atômicas em T, né? A gente vai escrever dessa forma aqui. Agora a gente pode definir, aqui eu estou definindo de maneira mais formal esse símbolo, né? Essa relação entre estruturas e fórmulas atômicas, né? Tudo definido de maneira indutiva. E aqui a gente tem uma outra definição importante, né? Que quando isso daqui não ocorre, quando essa relação não ocorre, né? Em notação a gente coloca dessa forma, então a gente vai dizer que vai valer isso daqui vai valer, né? A gente vai chamar essa nova frase, né? Esse novo tipo de afirmação aqui de negação de φ.
né? Aqui é importante frisar que a gente está trabalhando em lógica clássica, né? Então, em lógica clássica, quando não vale uma afirmação, a gente diz que a negação dela vale, né? Por isso que a gente está adotando esse tipo de definição. A gente chama as fórmulas atômicas e suas negações de literais, né, da assinatura L. Aqui tem mais um teorema, né? Se A e B são L estruturas e epsilon é um mapa do domínio de A para o domínio de B, então, se epsilon for um homorfismo, então para todo termo Tx de L e para toda upla A barra vai valer isso daqui, né? E a letra B e a letra C basicamente estão dando condições necessárias e suficientes para que esse mapa, né, seja um homorfismo ou para que ele seja uma imersão, né? Para ele ser homorfismo tem que valer isso daqui, né, para toda fórmula atômica, e para ser imersão tem que valer isso daqui para toda a fórmula atômica. Aqui tem a demonstração, né? Demonstração bem simples, pura indução em todos os casos. Eu vou pular para poupar tempo. Aqui tem um corolário, né, que vem direto lá do item C desse teorema, né, que um mapa epsilon do domínio de A para o domínio de B vai ser uma imersão se somente se para todo literal φ de x barra e para toda upla é válido isso daqui, né? Agora a gente vai definir o que a gente chama de linguagem, né? Basicamente, a gente vai usar a linguagem de primeira ordem, né? O que a gente vai definir agora, a gente vai usar a indução novamente, né? Vai definir recursivamente, né? Essas fórmulas de primeira ordem. Então, todo literal de L vai ser uma fórmula da linguagem de primeira ordem de L, e se φ for uma fórmula da linguagem de primeira ordem de L e φ grande for um conjunto finito de fórmulas de primeira ordem de L, então a negação de φ, né, essas duas frases aqui, né, tudo isso daqui vão ser fórmulas da linguagem de primeira ordem de L, né? Se φ for uma fórmula de primeira ordem de L e x for uma variável, então essas duas fórmulas aqui também, essas duas coisas aqui também vão ser fórmulas de primeira ordem de L, né? As sentenças da linguagem de primeira ordem de L são fórmulas cuja variáveis são quantificadas ou pelo quantificador existencial ou as fórmulas que entram na composição de uma fórmula φ são chamadas de subfórmulas de φ, né? Isso inclui a própria φ. E uma subfórmula de φ é dita própria quando ela é diferente da φ, né? E aqui a gente vem com uma definição, que é a definição da complexidade de uma fórmula, que o ordinal dado dessa forma, né? Você basicamente pega o supremo das complexidades das subfórmulas próprias de φ acrescidos de 1, né? Você vai pegar o supremo desse conjunto. E aqui a gente vai denotar o número de quantificadores presentes em uma fórmula φ. A gente vai denotar isso dessa forma aqui. Podemos estender a definição de modelos de modelos de literais para modelos de fórmulas de primeira ordem, simplesmente adicionando esses itens aqui, né? Estou só estendendo aquela noção daquela relação, né, que a gente estabeleceu entre estruturas e fórmulas atômicas. Então,
isso tudo é definido de maneira bem natural, né? Em particular, que eu vou ler esse item 4, né? A vai ser um modelo disso daqui, se somente se A for um modelo de psi de B, A barra para algum B no domínio de A, né? Isso aqui é bem natural, essa definição. Se já há uma a gente vai chamar de teoria de primeira ordem de A, né? E vai denotar dessa forma aqui o conjunto das sentenças φ da linguagem de primeira ordem de L para os quais, né, A é um modelo de φ, né? Uma coisa interessante de se notar é que a nossa definição de cardinalidade de L sempre vai coincidir com o número de fórmulas da linguagem de primeira ordem de L, né? Na verdade, isso não é coincidência, a gente definiu para que de fato essas coisas coincidissem. Aqui algumas abreviações que a gente vai utilizar. Se φ grande for esse conjunto aqui, né, a gente vai escrever essa fórmula dessa forma aqui, e essa fórmula a gente vai escrever dessa forma aqui, né? Sempre que a gente tiver a negação de φ ou psi, a gente vai denotar dessa forma, vai dizer, né, que φ implica psi, e se a gente tiver que φ implica psi e psi implica φ, então a gente vai dizer que φ é equivalente a psi, né? E vai abreviar dessa forma aqui. Se epsilon for um homomorfismo de L estruturas, né, e π for uma fórmula de primeira ordem, então a gente diz que epsilon preserva a φ se para toda upla A barra vai valer isso daqui, né? Aí, usando essa nova linguagem, né, a gente pode reescrever o teorema 2 e o corolário 1, dizendo que homomorfismos preservam fórmulas atômicas e as imersões preservam literais, né? Quando a gente troca esse símbolo de implicação aqui por um si somente si, a gente diz que epsilon preserva absolutamente φ, né? E aqui vem uma definição. A gente diz que um homomorfismo de L estruturas é uma imersão elementar se ela preserva todas as fórmulas de primeira ordem, né? E aqui duas observações importantes, né? Pelo corolário 1, né? Todo homomorfismo que preserva fórmulas vai ser uma imersão, e essa daqui eu acredito que é ainda mais importante, né? Que a gente pode trocar a palavra preserva por preserva absolutamente nessa definição que a gente fez aqui. A definição continua sendo equivalente, mesmo a gente trocando. Bom, obviamente, se preserva absolutamente, então vai preservar. Então, o que a gente quer provar é o contrário, né? Se preserva, será que vai preservar absolutamente? Bom, então, se você pega uma fórmula φ qualquer, né? Certamente epsilon vai ter que preservar essa φ, mas também, em particular, vai ter que preservar a negação de φ, né? Porque ela preserva todas as fórmulas de primeira ordem. Mas pela definição, né, disso daqui, vai ter que A não pode ser um modelo de φ de A barra e B não pode ser modelo de φ de epsilon A barra. Mas agora, pegando a contrapositiva disso daqui, a gente chega à conclusão que B vai ter que ser um modelo de φ de epsilon A barra e A vai ter que ser modelo de φ de A barra. Então a gente provou o outro lado aqui, né? Então essas duas coisas seriam um sim somente si. A gente provou que preserva a φ absolutamente. Se preserva a φ, preserva absolutamente. Quando o mapa preserva todas as fórmulas, né? Agora, definição 11, né? Se a gente considerar uma L estrutura B, a gente vai chamar de subestrutura elementar de B uma subestrutura de B na qual o mapa de inclusão é uma imersão elementar, né? A gente vai usar essa notação aqui.
quando isso acontece, a gente também diz que B é uma extensão elementar de A, né? Então, uma coisa importante se notar sobre subestruturas elementares é que elas preservam, elas mantêm a teoria de primeira ordem da sua extensão, né, da estrutura maior. Ou seja, se A é uma subestrutura elementar de B, então a teoria de primeira ordem de A vai ser igual à teoria de primeira ordem de B. Agora, o terceiro teorema que a gente vai provar, que é conhecido como critério de Task-Waltz, ele basicamente vai dar uma condição necessária e suficiente para que uma subestrutura seja subestrutura elementar, né? Essa condição seria que para toda a fórmula psi x barra y da linguagem de primeira ordem de L, e para toda a upla A barra de A, né, toda a upla de elementos de A, a gente vai ter que, se isso daqui for verdade, né, então isso daqui vai ter que ser verdade para algum C no domínio de A, né? Então a gente vai conseguir, se existe, né, um Y que satisfaça isso daqui, essa fórmula, então a gente vai ter que encontrar um C em A, né, na subestrutura que satisfaça essa fórmula, né? Agora vamos vir aqui para a demonstração, né? A primeira parte da demonstração vai ser mais simples, né? Se A for subestrutura elementar de B, então se B preserva essa fórmula, se B por A ser subestrutura, então vai preservar a inclusão, vai preservar absolutamente, né? Então A vai ter que ser um modelo dessa fórmula aqui também, mas pela definição, né, disso daqui, A vai ter que ser modelo de psi de A barra C para algum C no domínio de A, né? Mas, novamente, pelo fato de que a inclusão preserva absolutamente essa fórmula, então B vai ter que ser um modelo disso, dessa afirmação aqui, só que a gente lembra que esse C está no domínio de A, né? Então a gente assumiu que A é subestrutura elementar e concluiu que isso daqui vale. Agora vamos provar o contrário, né? Que é a parte mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais complicada. Suponha agora que para toda a fórmula psi de x barra y e para toda a upla A de A, a gente sempre vai encontrar um C no domínio de A para o qual isso daqui vai valer, né? A gente vai provar que a inclusão preserva absolutamente φ por indução na quantidade no número de quantificadores dessa fórmula, né? O caso em que esse número é zero, ou seja, a fórmula é livre de quantificadores, né? Não tem quantificadores nela, vai seguir facilmente por indução na complexidade de φ, né? O caso base vai ser consequência direta do teorema 2. Claramente, né, se a inclusão preserva absolutamente φ, então ela vai preservar absolutamente a negação de φ, né? E agora a gente vai supor que a inclusão preserva absolutamente toda a fórmula com n quantificadores, né? Então a gente agora vai pegar uma fórmula com n mais 1 quantificadores, né? E essa fórmula ela vai ter que ser da forma existe y tal que psi, ou para todo y psi, para algum psi com n quantificadores, né? Mas como toda a fórmula dessa forma aqui vai ser equivalente a isso daqui, né? Então esse caso aqui é só uma negação do primeiro caso, né? O segundo caso aqui é uma negação do segundo caso, então a gente só precisa se concentrar de fato no primeiro caso. Bom, por definição, A vai ser um modelo dessa fórmula aqui, se somente se isso daqui for verdade, né? Isso é verdade se somente isso daqui for verdade para algum C no domínio de A. Mas pela hipótese de indução, né, como psi ela vai ter n quantificadores, então a inclusão vai preservar absolutamente essa psi.
isso daqui vai ser verdade se somente se isso daqui for verdade, né? Novamente, lembrando que esse C é um elemento do domínio de A. Agora, novamente, pela definição e pela hipótese de indução aqui em U, aqui, né, essa hipótese de indução, a gente vai ter mais uma equivalência, que é essa equivalência aqui, essa que seria de que B vai ser o modelo disso daqui se somente se vai existir um Y tal que isso daqui é verdade, né? Portanto, a gente, juntando todas essas equivalências aqui, né, a gente chega à conclusão de que isso daqui vai ser verdade se somente se isso daqui for verdade. Ou seja, a gente provou que, por indução, né, no número de quantificadores, que a inclusão vai preservar absolutamente todas as fórmulas de primeira ordem, né? E daí fecha a demonstração do critério de Tarski-Vault. Bom, agora a definição aqui do que seria uma escolemização. Se a gente pegar uma teoria de primeira ordem de L, isto é, se tem um conjunto de sentenças, né, de primeira ordem, então uma escolemização de T é uma teoria T+, de primeira ordem na linguagem L+, onde L+, é uma extensão, né, uma expansão, na verdade eu botei extensão, mas aqui a palavra é expansão, de L, né? E essa L+, essa T+, vão ser tais que, né, todo modelo de T, né, ou seja, toda teoria, toda L estrutura que é modelo de todas as sentenças de T, vai poder ser estendido para um modelo de T+, né? E para toda a fórmula psi de x barra y da linguagem de primeira ordem de L+, com x não vazio, a gente vai conseguir encontrar um termo T de L+, de modo que todo modelo de T+, é modelo dessa frase aqui, né? Para todo x, a gente vai ter que... Isso daqui é válido, né? Se a gente voltar um pouquinho lá no critério de Tarski-Vault, a gente vai ver que exatamente ele está dizendo que aquilo dali vai satisfazer o critério de Tarski-Vault, né? Então, a gente está basicamente... a grande questão, né, o X da questão aqui para essas escolemizações, né, é que os modelos da escolemização de uma teoria, eles vão ser... Todas as subestruturas dele vão ser subestruturas elementares, né, desse modelo. Esse é o grande X da questão, né? A gente diz que uma teoria ela é uma teoria de Scholen, ou que ela possui função de Scholen quando ela é a escolemização dela mesma, né? Você já tem uma teoria de Scholen e uma teoria de Scholen de primeira ordem, né? E há um modelo dessa teoria, então, para todo conjunto não vazio X de elementos de A, isso daqui vai ser válido, né? Isso daqui é imediato, uma consequência imediata do critério de Tarski-Vault, né? Agora, dado uma linguagem de primeira ordem, dado essa linguagem de primeira ordem, a gente pode encontrar uma expansão, né, dessa assinatura L, uma expansão L sigma, né, e uma teoria sigma, né, da linguagem de primeira ordem de L sigma, que essas coisas vão satisfazer, né, que toda estrutura A, toda L estrutura A pode ser expandida para um modelo acima de sigma, né? E esse sigma ele também vai ser uma teoria de Scholen, e a cardinalidade dessa assinatura L sigma vai ser igual à cardinalidade da assinatura L. Bom, vamos provar isso daqui. Para provar, a gente vai ter que construir duas cadeias, né? Uma cadeia de assinaturas e uma cadeia de
teorias, e a gente vai construir essas cadeias da seguinte forma, né? O L0 vai ser o próprio L, né? A assinatura que a gente em questão. E o Ln mais 1 vai ser obtido acrescentando em Ln um símbolo de função f psi x barra, né? Para cada fórmula para cada fórmula psi x barra y de Ln, né? E esse símbolo de função ele vai ter a mesma aridade que o x barra, né? E o sigma 0 a gente vai definir como sendo um conjunto vazio, e o sigma n mais 1 vai ser obtido acrescentando em sigma n as sentenças dessa forma aqui, né? Para cada fórmula psi x barra y de Ln, né? Agora, basta a gente tomar a união dessas coisas, L sigma como sendo essa união aqui, o sigma como sendo essa união aqui, né? Isso daqui talvez não fique tão claro, né? Porque essas assinaturas são triplas, mas aqui eu estou basicamente dizendo que eu estou juntando todos os símbolos de funções, né? Nessa L sigma. E isso aqui é uma união de conjuntos, simplesmente, né? Então, uma coisa que é importante se notar, né, que claramente esse sigma ele vai ser uma teoria de Skolem, né, porque eu basicamente estou forçando, né, que isso aconteça quando eu acrescento essas fórmulas aqui dentro da teoria, né. Então, agora vamos provar que L sigma e sigma de fato vão satisfazer essas três proposições, né. A primeira eu acho que é a mais difícil, né? O resto é mais tranquilo de enxergar. Os novos símbolos de função f psi de x barra vão ser interpretados em A sigma da seguinte forma, né? Para toda upla A barra de A, né? Se existir um B em A, tal que A é modelo de psi de A barra B, né? Ou seja, se a gente sabe que se A for modelo dessa primeira proposição, vai ter que existir um B que satisfaça isso daqui, né? Aí o que a gente está dizendo é que quando isso acontecer, a gente define a interpretação desse A sigma aplicado nesse A barra como sendo esse B, né? E daí, automaticamente, isso daqui vai ser verdade. Esse outro lado aqui da proposição também vai ser verdade. Então, eu estou basicamente forçando, né, que esse A sigma seja um modelo de sigma, né? Se não existir, basta tomar a interpretação como sendo o primeiro elemento dessa upla, né? Já que não vai fazer diferença, né? Se isso daqui não for verdade, então nada vai ser verdade. Então, não, se isso aqui for falso, então não importa se isso daqui for falso ou verdadeiro, a proposição já vai ser verdadeira de qualquer forma. Então, já vai ser modelo, né? Aqui claramente A sigma vai ser um modelo de sigma, né? A gente forçou para que isso fosse verdade. É imediato que sigma é teoria de Skolem, já que toda a fórmula psi da linguagem de primeira ordem de L sigma é uma fórmula da linguagem de primeira ordem de algum Ln, né? Então, se ela for da fórmula de primeira ordem da linguagem de algum Ln, a gente vai encontrar a função de Skolem que a gente quer no Ln mais 1, né? Vai ser lá que a gente vai encontrar essa função de Skolem. Por fim, aqui é só só brincando com cardinalidade, né? Como os símbolos que Ln mais 1 tem a mais não pode ultrapassar o número de símbolos em Ln, então certamente a cardinalidade de Ln mais 1 vai ser igual à cardinalidade de Ln, né? E, portanto, a cardinalidade do L sigma vai ser igual à cardinalidade das uniões desses Ln's, vai ser igual à cardinalidade do L0, que é a cardinalidade do nosso L, né? Então, a gente fecha a demonstração aqui. E agora a gente vai para o resultado principal da apresentação, que é o teorema de Lowenheim-Skolem, a versão descendente, né? Se A é uma L estrutura, X é um conjunto de elementos de A. Então, se a gente tomar um cardinal lambda, né, que fique entre esses dois cardinais aqui, então a gente vai conseguir encontrar uma subestrutura elemental B de A que contém esse conjunto X, né? Vamos para a demonstração, né? Primeiro a gente vai expandir A para um A sigma, né?
e, e, é, e vai pegar esse sigma aqui como sendo, como a gente fez lá no teorema 5, né? E agora a gente vai tomar um conjunto Y de elementos de A, né, com cardinalidade lambda, para o qual x está contido em y. Né? A gente consegue fazer isso claramente porque lambda é maior do que a cardinalidade de x. Né? Então é só adicionar alguns elementos aqui a x que a gente consegue obter esse y. Pelo teorema 4, a gente vai ter que a subestrutura de A sigma gerada por y vai ser subestrutura elementar de A sigma, né, porque a sigma é um modelo de uma teoria de Scolin, né? Portanto, basta tomar B como sendo a restrição, né, dessa subestrutura de A sigma gerada por Y, a restrição disso a assinatura L, né? Isso daqui certamente vai ser uma subestrutura elementar A sigma de L, né? E isso daqui claramente vai ser a própria estrutura A. Né? Por fim, né, pelo teorema 1, que a gente basicamente estipula o tamanho de subestruturas geradas por um conjunto, né? A gente vai ter que a cardinalidade de B vai ser igual à cardinalidade desse troço aqui, né? Já que quando a gente restringe uma estrutura a uma assinatura com menos símbolos, a gente não muda nada no domínio, né, da estrutura. O domínio continua tendo o mesmo tamanho. Então, a cardinalidade de B vai ser igual à cardinalidade disso daqui, que pelo teorema 1 vai ser menor ou igual que a cardinalidade de Y mais a cardinalidade de L sigma, né? E isso daqui vai ser igual à cardinalidade de Y mais a cardinalidade de L, né? Porque a cardinalidade de L sigma é igual à cardinalidade de L, né? E como a gente escolheu o Y para ter cardinalidade lambda, então isso daqui vai ser igual a lambda mais a cardinalidade de L, mas, novamente, como a gente tem que lambda certamente é maior ou igual que a cardinalidade de L, então certamente isso daqui vai ser menor ou igual que lambda mais lambda, que vai ser lambda porque lambda é um cardinal infinito. Né? E daí a gente conclui que a cardinalidade de B vai ser menor ou igual que a cardinalidade de lambda, mas a cardinalidade de lambda é a cardinalidade de Y, que é um subconjunto do domínio de B, então vai ser menor ou igual que a cardinalidade de B, e daí a gente conclui que a cardinalidade de B é lambda. Né? Bom, isso é tudo, né? Eu só queria tecer alguns comentários antes, já que sobrou alguns minutinhos aqui ainda. Uma coisa que é importante de se notar, né, que a grande chave, né, desse teorema é que esse lambda aqui ele está basicamente solto entre essas duas cardinalidades, né? Então, se por exemplo a gente pegar A como sendo um modelo de cardinalidade infinita, X como sendo um conjunto contável, e a gente assumir que L é uma assinatura contável, então esse primeiro cardinal aqui vai ser ômega, né? E esse segundo cardinal aqui vai ser algum cardinal infinito, né? E claramente, se a gente pegar lambda como sendo ômega, né, o que o teorema vai dizer para a gente é que a gente, para toda estrutura, a gente vai conseguir uma subestrutura elementar de cardinalidade ômega, né? Ou seja, a gente sempre vai conseguir, para qualquer estrutura, a gente sempre vai conseguir uma subestrutura cuja a teoria de primeira ordem vai ser idêntica àquela estrutura maior, né? Quando a assinatura for contável, né? E quando também a estrutura tiver cardinalidade infinita, né? Também diz para a gente algo a respeito da categoricidade, né? Da teoria em si. Quando é que a gente pode concluir que uma teoria ela é categórica ou não, né?
basta a gente, se a gente conseguir encontrar um modelo, né, com cardinalidade maior do que a cardinalidade da assinatura, né, então a gente sempre vai poder tomar esse X aqui como sendo um conjunto contável. Daí a gente vai concluir, né, que a gente vai conseguir, se esse X for um conjunto contável, então esse cardinal aqui vai ser sempre igual à cardinalidade de L, né? E se a cardinalidade de A for maior do que a cardinalidade da assinatura, então a gente vai ter mais de um valor que esse lambda pode assumir, né? Então a gente já conclui que a gente vai encontrar modelos daquela teoria de cardinalidades distintas, né? E, portanto, a teoria não vai ser categórica, já que você vai ter modelos que não podem ser isomorfos, né? Bom, é basicamente isso que eu queria falar. Já tocou aqui o alarme, eu acredito que meu tempo já tenha passado. Ok, então a gente agora abre para perguntas e comentários da audiência, né? Professor Eudes, quer Opa, comentar aí? Você escreveu no tarde. chat um comentário? Ali era só um lembrete para Guilherme agitar depois. Isso é interessante, conectando aí, como é que você como é que você conecta isso que você provou aí do Loewen-High descendente com o título da sua palestra? Com o título, né? O título é em primeira ordem, a gente só conta até ômega. Eu botei esse título porque, basicamente, né? Como eu disse, né? Quando a gente assume que essa assinatura ela é contável, essa assinatura ela é contável, né? E a gente basicamente vai chegar à conclusão de qualquer L estrutura, né? De cardinalidade infinita com uma assinatura contável vai ter uma subestrutura cuja teoria de primeira ordem é idêntica dela, né? Mas tem cardinalidade ômega. Então, basicamente, depois se você pega os modelos, né, de uma teoria, você não consegue diferenciar os modelos de cardinalidade infinita naquela teoria de primeira ordem, né? Porque todos eles vão ser elementarmente equivalentes, né? A teoria deles vai ser idêntica a um modelo de cardinalidade ômega. Né? Então, a gente não consegue, como a gente não consegue diferenciar, né, a teoria desses modelos distintos, né, em primeira ordem, para a gente, eles são indistinguíveis. Né? Ok, mais alguém tem algum comentário? Vocês estão me escutando, pessoal? Sim. Sim, professor. Eu só quero fazer um comentário meio que filosófico. O conteúdo do abstract da palestra, então, falava sobre aquela tentativa que tinha sido feita originalmente para que a teoria dos conjuntos fosse categórica, tá? Sim. E olha, não estou reclamando nada disso, eu acho que o abstract foi convidativo e tal, mas eu queria atentar para uma coisa, e é uma coisa que acontece comigo mesmo, e está acontecendo, eu acho que há uns 20 anos atrás. Eu não sei quando é que eu vou superar isso, quando é que eu vou conseguir entender isso, que é aquela aparente circularidade entre você, então, querer fazer uma afirmação sobre a teoria dos conjuntos, tá? Então, provar que não é categórica, ou provar isto ou aquilo. Aí, então, você utiliza os recursos da teoria dos modelos. Só que quando você abre qualquer livro da teoria dos modelos, por exemplo, o Ele livro fala do de conjuntos. Por exemplo, ele fala do livro do Hodges. Isso, né? O livro do Hodges ou o livro do Chang e Kessler. E uma das primeiras coisas que eles fazem é a teoria base que eles vão usar para o desenvolvimento do assunto é a teoria Zermelo-Frenkel com axioma da escolha. Então vocês percebem essa circularidade, né? Porque agora
tipo, você então quer provar, por exemplo, o paradoxo de Tarski ou todas essas coisas. Mas se você vai fazer com teoria dos modelos, então você está pela sua vez utilizando resultados da teoria dos conjuntos. Eu só quero atentar para o seguinte: eu sempre tenho achado que isso são águas profundas. E como falei para vocês, há 20 anos que eu penso nisso e eu tem épocas que eu acho que consigo entender. Eu leio um texto por aí e tal, aí eu penso, não é circularidade porque a gente evita fazendo isto ou aquilo. Mas aí eu esqueço, gente. Ou seja, quer dizer, meu cérebro não processa e... Eu acredito que eu entendi a sua colocação, né? Basicamente, você tá querendo provar alguma coisa a respeito da teoria de conjuntos, usando a própria teoria de conjuntos como uma base, né? Então, isso ficaria um argumento meio circular, né? Isso, eu tive essa dúvida, né? Quando eu estava lendo sobre esse assunto e fui pesquisar a respeito, né? E como você falou, de fato, são águas muito profundas, né? Na verdade, isso tem a ver com a chamada metamatemática, né? O pessoal de filosofia da matemática pode falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso. Eu não tenho muita leitura nessa parte. Mas o que se chama de conjunto na metamatemática não é exatamente o que a gente chama de conjunto em ZF, né? É um pouco diferente isso daí. Inclusive, classes próprias podem ser chamadas de conjuntos lá dentro da metamatemática. Isso não tem muito problema, né? Sim, Guilherme, de fato, assim, como falei, eu não estou fazendo nenhum questionamento nem crítica. Não, eu entendo. Isso é uma pergunta bem natural, né? Eu mesmo, quando estava lendo sobre isso, foi uma das coisas que surgiu, né? Pô, mas você tá... Para falar de conjuntos, você tá usando coisas de conjuntos, né? No que garante que você não está usando argumentos circulares aí? É bem... E pior é que, pelo menos o pessoal da lógica, pelo visto, domina isso, ou seja, pelo que eu tenho visto, eles têm claro que não estão caindo numa circularidade, mas eu até agora não encontrei nenhum livro de texto que explique com carinho para um leitor por que não se cai nessa circularidade. Eu até agora não achei, e como falei para vocês, é uma coisa que está na minha mente desde que eu tive uma primeira disciplina de teoria axiomática dos conjuntos, que foi lá no ano 99, só para que você faça uma ideia. E nunca resolvi. E acho que vai demorar ainda um tempo para eu, sei lá, algum dia ter o eureka e pensar, poxa, finalmente entendi que não há circularidade. Esse dia eu vou convidar os membros desta palestra para um churrasco, tá bom? Oba! Se eu conseguir isso, tá? Se eu conseguir, tá bom? Então é isso, fica aí essa dúvida, fica aí essa instigação, para que vocês pensem como sair dessa circularidade, tá? Seria muito legal eu receber isso, algum texto algum dia explicando isso assim com muito carinho, bem mastigadinho e tal, tá? Enfim, só queria fazer essa observação, obrigado. Oi. E aí, Fernando? Opa. Bom, puxando a sardinha do churrasco aí, a gente vai trazer uns legumes para fazer um churrasco vegano. Então, a gente tem esse problema sério, né, da metamatemática versus matemática. E só para piorar o que Nicolás falou, o Skolem, ele mostrou vários problemas nesse tratamento, inclusive a noção de cardinalidade só faz sentido em segunda ordem. Ela não faz sentido em primeira ordem. Por quê? Porque exige varrer subconjuntos de relações. Varrer subconjuntos em ZF significa aplicar para todo predicado naquela língua, e para quantificar predicado é segunda ordem, e dá margem, então, a você cair num sistema que eventualmente tenha a aritmética dos naturais plenamente e, portanto, ter coisas como incompletude de Gödel e companhia. Então, esse problema é seríssimo. Eu acho que não é uma questão de a gente ver um texto, é uma questão da gente coletivamente pensar até num programa de estudo sério. Quando eu estava em Iowa,
Iowa foi dos lugares que eu tive aquele mais abaixo no ranking de universidades. Claro, a gente está falando numa universidade que é 30ª, 40ª nos Estados Unidos, costuma estar muito acima de muitas universidades daqui, né? Mas eles tinham, eventualmente, uma ideia muito interessante, que é tentar coletivamente, mesmo com as brigas típicas de todo departamento de matemática, né? Coletivamente progredir. E o progredir era assim: toda semana cada grupo tinha um colóquio. E tinha 3 tipos de colóquio. O que alguém está fazendo de fora e vem mostrar. O que alguém de dentro está fazendo e já acha suficiente para mostrar e discutir. E todos os outros, muitos buraquinhos, sem visitantes ou pesquisas prontas, cada semestre tinha um roteiro. Vamos ler tal livro, vamos ler tal sequência de artigos. E cada pessoa do grupo, você virava um grupo de estudo, cada pessoa ia apresentando um capítulo, uma sessão, o que fosse, rotativamente. Isso pode ser, eventualmente, um plano para as pessoas envolvidas de alguma forma com fundamentos. Claro, aqui temos pessoas de modelos por um lado, categorias por outro, e por aí vai. Mas é um plano, é uma possibilidade. Da minha parte, eu venho escrevendo um livro há muito tempo, né, sobre elementos. E aí, no ano passado, eu tive um grande choque, que é: Juliana está fazendo TCC envolvendo teoria da argumentação. Aí eu terminei me interessando e fui fazer cursos, inclusive com grandes nomes dessa teoria, o líder em língua portuguesa, etc, etc. Pessoas que estudaram com líderes disso na França e tudo. Então, quando você começa a estudar seriamente isso, você chega a um ponto que você faz essas perguntas elementares. E, eventualmente, chega os mais altos caras lá e dizem: na verdade, essa teoria não é uma teoria, é um conjunto de abordagens, cada uma dando sua versão, sua contribuição, sua teoria. Ou seja, as coisas vão ficando mais claras quando tem idiotas, feito eu, chegando e perguntando as coisas mais elementares, que não são bobagens, são, na verdade, as coisas mais essenciais. E quando eu estava, então, incorporando coisas ao meu livro, que meu livro tem um pecado, né? O pedaço menos desenvolvido é o começo, é a primeira parte, que é lógica, ou seja, o resto dele é quase pronto. Aí me deparo com um dos meus grandes ídolos vivos, que é Yuval Harari, que é o autor de Sapiens, Homo Deus, essas coisas. E ele está falando, é muito popular, né? Muita gente idolatra, é um teórico de processos macrohistóricos. E aí ele é de Israel. E ele dizendo: olha, em Israel os alunos são muito diretos, eles dizem exatamente o que pensam de você na cara. Não tem muita enrolação, educação. Então, lá é um bom lugar para você ter feedback. Se você está escrevendo um texto e o texto é para o computador, ou, como eu costumo dizer no debate, se você está dando uma aula que serve para o quadro, né, tem aquele aluno fantástico, emparedado, entendendo tudo dentro do quadro, você fala à vontade o que quiser e acha que o cara entendeu. Mas se você está dando aula para aqueles alunos lá, eles vão dizer na cara o que não entenderam, o que acharam da sua apresentação, tudinho. E aí você vai pegar, então, calouros lá, é quando você vai ter que refletir brutalmente até chegar numa explicação que mostre que você entendeu claramente a coisa. Se você não consegue explicar para eles. E aí eu transformei isso na frase: bom, o que eu quero então é pegar seres humanos normais, que não entendem matematiquês, e transformá-los em anormais, pessoas iniciadas. E isso reflete também o fato de que eu vim de fora, né? Eu entrei nisso via categorias via topologia quântica, álgebra quântica. Eu não era disso. Eu me lembro que um dia eu tive uma dúvida, que a resposta é muito clara.
básica, o axioma de regularidade. Minha dúvida, na verdade, é independente do resto de ZF. Só que ninguém sabia responder. Na época do debate brilhante, aquele debate cheio de pessoas com titulares famosos e tudo, mas não tinha gente nisso. Quem me respondeu foi um cara que fez mestrado aí em lógica, ia fazendo, mas terminou endoidando o cabeção, saiu. E aí ele claramente me deu as respostas, porque ele tinha estudado bem aquilo. Mas resultado, é uma área terrível em que, para se explicar para o ser humano normal, você tem que se torturar para chegar na versão clara. É isso que eu tenho brincado muito ultimamente. O meu aluno aí, o Link, né? Ele tem, de vez em quando ele olha meus textos. Eu estou tentando fazer isso. Chegar, entender tudo a um nível que eu possa falar do modo mais absolutamente idiota possível. Eu acho que a gente coletivamente pode, eventualmente, fazer um esforço para isso. Vamos tirar essas dúvidas de nós mesmos, porque adianta a gente tentar ensinar, formar, pesquisar. Claro, pesquisar resultados pontuais, etc., é uma coisa, mas dar significado à vida. Pô, eu vou morrer daqui 20, 30 anos, não sei o quê, e eu finalmente entendi tudo daquilo, estou contemplando aquela big picture, né? É um projeto que pode ser individual ou coletivo. Então, eu vos convido a entrar num esforço desse tipo. E toma um tempo brutal. Essa semana mesmo, eu passei tanto tempo, nas últimas 2 semanas, escrevendo, produzindo material à distância e tudo. Essa semana eu arriei, eu fiquei muito, muito resfriado. Agora eu estou até melhor. Mas é uma coisa que toma tempo. Desvia o cara de objetivos mais financeiros, tipo bolsas imediatas, promoções, não sei o que mais. É a tal história. É a vida brigando com a sobrevivência. Você às vezes tem que decidir entre um e o outro. Bom, fim da minha pregação do dia. Eu estava sem pregar a semana toda, agora resolvi descontar nos senhores. Agora um protesto. Desde que uma certa pessoa, que alguns de nós conhecem muito bem, começou a ensinar álgebra linear, onde a aplicação virou mapa, porque em inglês era mapping, né? Olha que map é mapa, mapping é aplicação. Aí agora no debate está cada vez mais difundido mapping como mapa. Isso não me parece muito normal. Eu sou pelo purismo que vem do galicismo, do latim, do grego, que dá o português. Então, eu sugiro que a gente se aplique direitinho, em vez de mapear. Porque map é uma coisa, mapping é outra. Bom, ficou aí registrado, vou fechar o bico. Ok, eu agradeço bastante o comentário do professor Nicolás e do professor Fernando, contribuindo com a discussão. Agradeço também o Guilherme pela apresentação. Porque eu não perguntei, eu esqueci de perguntar. Mais alguém tem algum comentário ou alguma pergunta a fazer? Então, novamente, agradeço todo mundo que contribuiu e é isso, né? Espero vocês até o próximo colóquio. Muito obrigado. Obrigado aí, pessoal. Já anunciando aqui que semana que vem, 5 horas, vamos ter a palestra de professor doutor João Gondim, vai falar sobre as propriedades interessantes de polígonos ímpares. O João está até aqui. Beleza? Então já fica o convite aí para vocês. Obrigado a todos. Obrigado.